Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Damos graças a Deus por poder estar aqui mais uma noite para engrandecer o nome maravilhoso de Jesus Cristo. Convido os irmãos a abrirem as vossas Bíblias lá no Antigo Testamento. Josué. Livro de Josué, capítulo 1, capítulo 1. Josué capítulo 1, nós vamos ler versículo 5 ao versículo de número 9. É um texto bastante conhecido, este livro, um livro histórico. Vamos ler a palavra de Deus, a partir do versículo 5. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Vamos orar mais uma vez. Nosso Deus e Pai, nós te damos graças, porque estamos na casa do Senhor mais uma vez. Estamos aqui para ouvir a sua voz, para te adorar diante da sua glória e majestade. Que o Espírito do Senhor continue nos abençoando, falando ao nosso coração, falando de forma graciosa, ó Deus, pela sua palavra. E que o nome de Jesus Cristo seja glorificado em tudo mais uma vez nesta noite. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Igreja, não deixe a palavra. Essa é uma passagem, irmãos, das passagens mais brilhantes da Bíblia. Esta passagem de Josué, essa passagem histórica, maravilhosa, onde a gente vê um homem de Deus assumindo responsabilidades a qual ele havia aprendido antes. Josué, ele também é um dos grandes homens de Deus, reverenciado e falado no meio do judaísmo, do povo de Israel. Josué, ele foi o sucessor de Moisés. Ele andou em toda a casa de Deus, sendo servo de Moisés. Agora chegou o tempo de Josué. Moisés tinha partido pelo Senhor. Ele não poderia entrar na terra prometida. Tinha aquela multidão ali, em torno de 2 milhões de pessoas. E Deus tinha prometido a terra a Abraão, Isaque, a Jacó, aos pais. E agora chegou o momento, quem colocaria este povo na terra prometida? Porque Moisés, Deus falou, o meu servo está morto. Moisés agora não está no meio mais de vocês. Quem vai colocar? Deus então chama Josué. Deus exorta Josué e fala para ele coisas gloriosas, dando ele ânimo, dando ele força, capacitando Josué, para que ele então pudesse introduzir o povo de Deus à terra prometida, a terra que foi prometida ao povo de Deus, ao povo de Israel. E agora Moisés estaria com essa grande missão.
Mas o mais interessante é que Deus fala para Josué que ele não estaria sozinho, que o Senhor estaria com ele, e que ele precisava fazer uma coisa para colocar este povo na terra prometida, que Deus falou, que eu prometi a meu povo, que eu prometi a Abraão, Isaque e Jacó. Você precisa fazer uma coisa: observar os meus preceitos, observar a minha lei, observar a minha palavra, o que eu disse para Moisés. Tudo que Moisés escreveu está registrado, e agora você precisa ouvir-me para introduzir o meu povo na terra prometida. Aí estava a grande responsabilidade de Josué, meus irmãos. Nós entendemos que as promessas de Deus que vêm sobre as nossas vidas, irmãos, e o que Deus quer para nós, para que nós façamos, para que nós possamos servi-lo, tudo está baseado na sua palavra. Nós não teremos vitória, nós não teremos glória, nós não venceremos e não romperemos, se não for com base na palavra de Deus. E Deus fala isso para Josué, e Deus diz para ele então: todos os dias da tua vida eu serei contigo, não só um dia. Você não vai colocar meu povo lá dentro e acabou, não, eu estarei contigo todos os dias. Então o Senhor diz para ele no versículo de número 5, ninguém poderá resistir, ninguém poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei e nem te desampararei. Que estímulo, irmãos, que maravilha. Deus promete a Josué o quê? Deus está prometendo a Josué aqui, irmãos, provisão. Eu sou seu provedor. Você vai colocar essa multidão, em torno de 2 milhões de pessoas, dentro da minha terra que eu prometi aos meus servos, Abraão, Isaque e Jacó, mas eu vou dar para vocês provisão, Josué. Eu vou te dar provisão, eu vou te dar proteção. A minha presença está com você. Você não está sozinho. Em todos os dias da sua vida, Deus fala para Josué: você será vencedor. Você não será derrotado. Uma promessa fantástica, gloriosa, maravilhosa que Deus fala ao coração de Josué. Ele fala: e ninguém vai poder impedir isso na sua vida. Irmãos, isso não tem coisa mais satisfatória, mais que possa dar ânimo ao servo de Deus, a um escolhido, a um servo do Senhor, sabendo que o Deus Todo-Poderoso está com ele, está com ela, está em nossas vidas e promete proteção, promete sustento, provisão. É isso que Deus estava falando para Josué. E nunca, irmãos, na história nenhuma de guerra, nenhum comandante, nenhum capitão ouviu tamanha notícia de que o Deus de Israel estaria com aquele comandante, com aquele capitão, mas Josué ouviu isso do próprio Deus. Esse é o tipo de promessa, irmãos, que ajudaria qualquer um que fosse tímido, que fosse vergonhoso, ou que estaria desanimado. Isso é um tipo de promessa que levanta a pessoa, que ergue a cabeça da pessoa, sabendo que aquele Deus que tirou o povo do Egito, atravessou pelo deserto, passou pelos 40 anos, atravessou o Mar Vermelho, agora este mesmo Deus está comigo. Será que você não estaria animado para tal proposta? Será que você não estaria disposto ou disposto a fazer a obra de Deus, se Deus falasse: eu sou contigo, eu sou o seu provedor, você não está sozinha? Isso não seria animador? Não teria alegria no seu coração para servir a Deus? Isso é um tipo de promessa que ajudaria, irmãos, e fortaleceria. Notícia maravilhosa de se ouvir, vindo da própria boca do Deus vivo. Isso não era promessa de homem. Josué, apesar de ser um grande líder, e Israel ser uma poderosa nação, que ela ia onde ela passava, ela saía arrastando e arrasando os inimigos de Deus, as outras nações ímpias, as outras nações pagãs, mas isso não era promessa de homem, isso era uma promessa de Deus.
Isto era uma obra de Deus. Deus estava ali falando, garantindo a vitória, uma vitória do Deus Todo-Poderoso. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que nós acabamos de louvar Ele aqui agora, cantando os hinos, que a irmã louvou aqui, que lemos a sua palavra, que nós já oramos. Este é o Deus de Moisés, de Abraão, de Isaac, de Jacó. É o Deus que falou com Josué, é o Deus que está aqui presente hoje no Vale Encantado, na Igreja Verdade da Cruz, e está aqui conosco na pessoa bendita de Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Ele disse: eu estarei com você. Ninguém te poderá resistir todos os dias. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Eu estarei com você. Eu estarei com você, ele disse. Não te deixarei, não te desampararei. Deus lembrou a Josué, irmãos, 3 verdades importantes para fortalecer a Josué. Deus então lembra a Josué 3 verdades de muita importância. Como ele foi com Moisés, Deus então vai fortalecer a Josué para que Josué também tenha ânimo. Primeiro, no versículo de número 3, Deus disse para Josué: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Vejamos que Deus disse sobre essa promessa a Moisés. E Deus fala isso para Josué no versículo 3, assim: olha, eu prometi a Moisés. E ele sabia que Moisés era um homem fiel à casa de Deus. Josué sabia. E a segunda promessa, a segunda verdade importante para esse texto é que Deus fala que estava com Moisés no seu ministério. No próprio versículo 5 ele fala: como fui com Moisés. Isso é muito importante, porque Josué foi o tempo todo servo de Moisés. Josué obedecia a Moisés. Então Deus fortalece a Josué, sabendo que ele teria um grande desafio para tirar os cananeus, perizeus, todos aqueles zeus que estavam ali nas terras, os homens pagãos. Então Deus disse: olha, assim como eu estava com Moisés, no ministério de Moisés, eu também estarei contigo. E ele fala no versículo de número 7, que a lei de Deus entregue por Moisés deveria ser cumprida. No versículo 7, Deus então cita o nome de Moisés por 3 vezes. No versículo 7, então somente esforça-te, tem bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei. Aí ele fala que meu servo Moisés te ordenou. Moisés tinha ordenado a Josué: observa a lei de Deus, não deixe de observar a lei de Deus. E Deus então lembra a Josué que nos momentos árduos, nos momentos difíceis, nos momentos mais terríveis, como Josué presenciou muitas das vezes Moisés enfrentando momentos mais difíceis, mas Deus estava com Moisés. A lei que Deus havia dado a Moisés, e ele observando a lei de Moisés, Moisés observando a lei de Deus, teve todas as vitórias nos momentos difíceis, nos momentos árduos, nos momentos que ele precisava tomar as decisões mais difíceis. Ele estava ali observando, e Deus diz: estive com Moisés, serei contigo, serei suficiente em sua vida. Como se Deus estivesse falando para Josué: você terá a minha presença, o meu poder, a minha fidelidade. Josué não poderia voltar, irmãos, para trás. Ele não poderia desanimar diante de um Deus tão santo e perfeito e tão poderoso que estava falando com ele. Então, irmãos, ao longo da história, Deus sempre prometeu estar com o seu povo, sempre. Nós não estamos sozinhos, nós não estamos desamparados. Deus tem nos provido as nossas necessidades básicas, físicas, materiais, espirituais. Deus tem nos sustentado com o maná do céu, pão, leite, vinho, que simboliza a palavra de Deus. É isso que nós somos sustentados. Esta igreja, irmãos, por esses mais de 2000 anos que existe, desde quando Jesus a fundou ali no dia em Jerusalém, e o Senhor vem a sustentando, ela não é destruída, ela não é acabada. O inimigo não consegue destruir essa igreja,
porque ela é sustentada, ela é provida pelo Senhor. O Senhor a preserva, a guarda, como a galinha protege os seus pintinhos, o Senhor protege o seu povo, a sua igreja. Estamos aqui hoje em pleno século 20 e Deus tem falado conosco, Deus tem nos abençoado, Deus tem nos sustentado, Deus tem abrido as portas, não tem deixado faltar nada para nós, provando que Ele é o Deus de Josué, Ele é o Deus de Moisés, Ele é o Deus de Abraão. Assim como foi com os homens no passado, Ele é consigo também na sua vida, na nossa vida, na vida da igreja, e está conosco, porque Ele é Deus. Nós não ficamos de fora. Por isso Jesus falou em Mateus 28:20: eis que estou convosco todos os dias até os fins dos tempos. Mateus 28:20, Jesus falou: eu vou para o Pai, mas estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. E nós já chegamos aos fim dos tempos, irmãos, e temos sentido a mão de Deus, temos sentido a presença do Espírito sobre nós. É promessa de Deus. Em Hebreus capítulo 13, versículo 5, o escritor aos Hebreus disse: sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes. Olha que o escritor está nos ensinando como servir a Deus. Sejam os vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, para não sermos avarentos. Porque Ele disse: não te deixarei e nem te desampararei. Essa palavra que não te deixarei, em outra versão, é não falharei. Deus está dizendo: eu não vou falhar contigo. Deus já está prometendo ao seu povo lá em Hebreus. Jesus já havia morrido, ressuscitado, ido para o céu. Já havia mais de 60 anos que a igreja estava na terra, e ele agora escreve aos escritores hebreus dizendo: eu não te deixarei, eu não falharei contigo, eu não te deixarei, eu não te desampararei. Essa palavra aqui, não te deixarei, que Deus fala aqui em Hebreus 13:5, é a mesma palavra que Deus falou para Josué em capítulo 1, no versículo 5 aqui, irmãos. É a mesma palavra: eu não falharei contigo. A palavra vem do hebraico rafá, e ela é muito profunda. O que Deus está dizendo aqui, irmãos, nesse texto, quando Ele fala no versículo 5, assim serei contigo, não te deixarei, eu não falharei. Essa palavra não deixarei, eu não falharei, Ele usa a palavra rafá. Ela tem um significado muito profundo, que significa afundar, tornar-se frouxo. Deus não vai deixar a coisa ficar frouxa, Deus não vai deixar a coisa relaxar, cessar. Deus não vai desistir de você, de nós, da igreja. Deus não vai deixar sozinho. Essa palavra significa: Deus não vai deixar cair o seu povo, os seus filhos, os seus servos. Deus é Deus que prometeu lá no passado, cumpre hoje e cumprirá amanhã. Jesus Cristo falou: eu sou o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus nunca falhou e nunca vai falhar com o seu povo, irmãos. Isso é uma grande promessa para nós continuarmos acreditando nesse Deus, confiando no Senhor Jesus Cristo. Assim nós temos esse poder, porque Deus nos capacita. A capacidade que você tem é porque vem dEle o que você tem. Nós devemos reivindicar então este poder sobre nós, irmãos. Nós devemos entender que este poder ele vem sobre nós, e nós devemos reivindicar ele sobre nós, para nós lutarmos com os gigantes que nos cercam todos os dias da nossa vida. Os gigantes do medo, da ansiedade, da preocupação, do desespero, da nossa incredulidade, da nossa incapacidade de servir a Deus. Mas esse poder pode vir sobre nós, e nós resistirmos a estes gigantes que venham querer destruir a nossa fé, destruir a nossa comunhão. Assim como Josué tinha que enfrentar os gigantes na terra dos cananeus, perizeus e todos os heveus e eus que haviam ali, aqueles gigantes, eles serão enfrentados pelo poder de Deus, pela capacitação de Deus. Assim somos nós também nas nossas vidas. Deus nos capacitou e somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós já somos vencedores. Nós precisamos continuar observando a palavra de Deus.
Nós temos que ir contra essas coisas, irmãos, no nome do Senhor Jesus Cristo, no poder de Jesus que está em nós. Do versículo 6 ao versículo de número 9. Vocês vão observar aqui, nesses 4 versículos, 6, 7, 8 e 9, que Deus ele vai dar ênfase à sua palavra. Ele vai fortalecer mais para nós, que nós possamos voltar mais e observar mais a sua palavra. No versículo 6, ele diz para Josué: esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Esforça-te e tem muito bom ânimo, ser corajoso, né? Ou seja, é uma ordem que Deus está dando, irmãos, para nós. Ele estava dando essa ordem para Josué: ser forte e corajoso. Deus não estava sugerindo que Josué deveria, não. Eu te ordeno, Josué, que todos os dias da sua vida, que você seja forte, esforça-te e tenha muito bom ânimo. Ele convoca Josué continuamente para que você seja homem, bancando o homem, comporta-se como homem. Esta mesma palavra foi o que Deus usou e colocou na boca de Davi, quando ele exortou a Salomão: Salomão, sê homem, seja homem. Nós precisamos, irmãos, encarar realmente as forças das trevas, o mal, o pecado, sendo homem. Seja forte, seja corajoso, tenha bom ânimo, esforça-te. Nós devemos nos esforçar, olhar para Cristo. Josué era um homem cheio do Espírito Santo, e isso é confirmado pelo Senhor. Nós vamos ser fortes sendo cheios do Espírito Santo. Josué sempre foi um homem cheio do Espírito Santo. Então disse o Senhor a Moisés: toma Josué, filho de Nun, homem que há o Espírito. Deus conhece os seus filhos e sabe que os seus filhos têm o seu Espírito. E é sendo cheio do Espírito que nós teremos esta capacidade. Porque Josué tinha um currículo que agradava a Deus, irmãos. Porque ele foi fiel a Moisés. O homem e a mulher de Deus deve ser continuamente sendo cheio do Espírito Santo. É uma ordem de Deus que eu e você, nós sejamos cheios do Espírito Santo. Então essa capacidade, ela vem de Deus. E Josué deveria seguir os planos de Deus, irmãos, para que tudo desse certo. O segredo do sucesso, a obediência, era obedecer a Deus. Daria certo, não vai dar errado. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Obedeça o que eu estou te falando. Então, e o que Deus faz, irmãos? Ele dá coragem a seus servos, e estes devem obedecer. É o segredo. Obedecer a palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus. Nós devemos abandonar, irmãos, a nossa capacidade natural, que nós achamos que nós temos, o nosso eu, e confiar mais no poder de Deus, deixar de confiar na nossa intelectualidade, na nossa capacidade, mas confiar no que Deus ordena para nós, no que Deus manda para nós. Se nós fizermos as coisas de Deus com base no que Deus nos mandou e nos orientou, ninguém vai nos suster diante de nós. Ninguém vai parar diante de você, porque você não está indo em seu nome, você está indo em nome do Senhor dos Exércitos. Lembra que Davi falou isso para Golias? Golias, gigante, você vem comigo com lanças, com escudo, né? Você vem todo equipado, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. E tudo que nós fizermos com base nas Escrituras, na orientação de Deus, irmãos, nada vai nos suster, nada vai nos desanimar, nem as lutas, nem os problemas. Estaremos sempre ávidos, despertos para fazer a vontade de Deus. É confiar no poder de Deus, porque, irmãos, isso era um juramento de Deus. A terra prometida era um juramento de Deus. Deus prometeu, Deus jurou que colocaria o seu povo na terra. Se Deus promete, como que Ele vai falhar?
Veja o versículo 6 da parte B, ele diz: a terra que jurei a seus pais lhes daria. A terra que jurei era o juramento de Deus. Deus tinha jurado, ele não podia voltar atrás. O que é que Deus tem jurado na sua vida? O que Deus jurou para você está registrado nos anais de Deus. Vai se cumprir, porque Ele é Deus. Vai se cumprir. Deus não está esperando de nós perfeição, porque Ele sabe que nós não somos perfeitos, mas Ele age porque Ele é Deus. Então o que nós precisamos fazer é o quê? É tomar posse daquilo que é nosso, o que é seu, o que é que Deus te deu. Toma posse do que Deus te deu. Se apodera do que Deus deu a você, abre os olhos, tenha entendimento, clareza, para que você seja mais vitorioso, romper essas barreiras, essas trevas. Se apodere do que Deus te deu. É isso que Deus está falando para Josué. Se apodere, Josué, esforça-te e tenha bom ânimo. Assim nós venceremos, irmãos, a vida espiritual, usando a palavra de Deus. Deus então continua falando para Josué e torna a dizer para ele no versículo 7. Tão somente ele fala: esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não se desvie, nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Irmãos, isso é mandamento de Deus. Isso é ordem de Deus, não é ordem de pastor, de líder de igreja, não. Quem está nos ordenando é Deus, é a palavra de Deus. A prática da palavra é a chave que abre a porta. Por isso que Ele não só aceita que a gente sejamos ouvintes, mas devemos ser praticantes. Então todo homem, toda mulher de Deus devem se esforçar em se alimentar da pura e genuína palavra de Deus, nos alimentar dela. Deus não tem outra fonte, irmãos, para o nosso crescimento espiritual. Não existe outro meio. Deus não vai fazer você crescer de braços cruzados. Por isso ele diz para Josué: esforça-te, tem bom ânimo. Ele decidiu, ele determinou que ele vai te sustentar, te fortalecer, fazer você crescer com a base nas Escrituras. Por isso que ela deve fazer parte da nossa vida. Nós podemos ler bons livros, devocionais, podemos ouvir grandes mensagens, grandes pregadores, louvores, podemos fazer tudo isso, não há problema nenhum, mas o que nós devemos fazer é se apegar com as Escrituras, é amar as Escrituras, ouvir Deus falar através das Escrituras. Por isso o profeta Isaías no capítulo 55, versículo 11, ele disse: assim será a minha palavra que sair da minha boca, ela não voltará vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que enviei. É se apoderar da palavra, é ter amor a Deus e pela sua palavra, saber que através da palavra nós vamos vencer, é promessa de Deus. Então existe o se aqui, a maneira de Deus está nos orientando como devemos vencer essa vida, esta luta, essas barreiras. Então Josué, ele ouve pela segunda vez: seja forte, seja corajoso. Mas precisava obedecer a lei, observar a lei. Na ótica de Deus, irmãos, é impossível nós prosperarmos sem a sua palavra. Tem crente que vai ficar patinando a vida inteira, 5, 6, 10, 15, 20, 30 anos patinando, porque não observa a palavra de Deus. Devemos observar a sua palavra. Por isso Tiago falou no capítulo 1, versículo 25: aquele porém que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, aí ele disse: não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse tal será bem sucedido no seu feito. As Escrituras nos mostram o tempo todo qual é o caminho que nós devemos fazer. Era ter um relacionamento mais profundo com a palavra de Deus. Você leu as Escrituras essa semana? Observou a palavra de Deus essa semana? Hoje você leu as Escrituras? Ontem você leu? Observou, está observando o que Deus tem falado contigo na palavra de Deus? Então esses versículos nos exortam a obedecer, irmãos, a não se desviar. A forma de nós não se desviarmos para nenhum lugar é guardar ela no nosso coração, nem para a esquerda e nem para a direita, o texto diz, e ele fala a Josué:
A palavra cuidado aqui significa a ideia de vigiar, guardar algo, proteger algo, bem guardado dos danos e perda, né? Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda. É a força de caráter para obedecer a palavra, então é relevante. E Deus trata o nosso caráter para nós obedecermos. Deus muda o nosso caráter para nós obedecermos a sua palavra, porque Ele sabe que nós não conseguiremos. O texto nos exorta que nós devemos ser fortes, corajosos e obedientes. E você é forte, corajoso e obediente? Eu não sou. Nós não somos fortes, corajosos e obedientes, mas Deus manda nós sermos fortes, corajosos e obedientes. Que redundância é essa? Como vamos fazer algo que nós não somos capazes, nós não temos a capacidade? Porque nós não somos fortes, nós não somos corajosos e muito menos obedientes, mas Deus manda nós fazermos isso. Porque o segredo que Deus está falando aqui, irmãos, não é da nossa capacidade. Ele está dizendo, é da minha capacidade, é do meu poder que se aperfeiçoa na fraqueza, pela minha palavra. E quando nós observarmos a palavra, que nós guardarmos toda a lei, como ele disse a Josué, nós então seremos fortes, obedientes e corajosos, porque obedecemos a palavra de Deus. Porque, irmãos, Josué e Moisés era igual a você, de carne e osso, igualzinho. Josué tinha as mesmas necessidades que você tem, os mesmos dilemas, os mesmos problemas, porque ele era de carne e osso, igual a nós mesmos. Mas por isso que ele fala no versículo 5, na parte B, como fui com Moisés, assim serei contigo. Este é o segredo. Depois ele manda no versículo 6, esforça-te e bom ânimo. Por quê? Porque assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Então esforça-te e tenha bom ânimo. Você vai fazer no meu poder, na minha graça. Seja forte e corajoso, né? Na minha força. Não é na força sua, é na minha força, é no meu poder, Deus está falando para Josué. Por isso, Paulo, escrevendo aos Filipenses em 4,13, ele diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele fala uma lista de coisas que ele enfrentou, grandes dificuldades, naufrágios, perseguições, né? Foi apedrejado muitas das vezes, mas no final Paulo diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. E você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Porque a peleja é de Deus, irmãos, a vitória vem dele. Nós queremos às vezes fazer vitória. Nós queremos às vezes romper com as nossas forças. E muita gente ainda não compreendeu o que é servir a Deus. Por isso que estão se atropelando e acham que com a capacidade dele, com o intelecto dele, com a força que ele tem, ele vai vencer, ele faz, ele vai romper. Não é isso, é no poder de Deus. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso enfrentar o mundo, eu posso enfrentar o diabo, eu posso enfrentar a carne e posso enfrentar a mim mesmo naquele que me fortalece, porque quando eu sou fraco, Paulo disse, eu sou forte. Assim nós venceremos, irmãos. Então as Escrituras nos mostram como vamos vencer. Vencer este mundo, vencer essa vida, vencer os seus fantasmas, os demônios que têm te cercado através da palavra de Deus. Porque a partir do versículo 8 e versículo 9, Deus continua falando para Josué o segredo dessa nossa vitória espiritual. Então ele exorta novamente no versículo 8. Veja, irmãos, acompanhe o versículo de número 8. Agora fala, acompanha. Está aqui no telão, né, Felipe? Aí quando eu leio aqui, que eu olho, esse irmão não estou lembrando, mas é bom. Versículo 8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está. Olha o que Deus está falando para nós. Olha o texto aí. Ó. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. O segredo. Deus abrindo a porta para nós, o leque aqui. O comando agora é o que, irmãos? Antes Deus manda nós olharmos a palavra, esforça-te, tenha bom ânimo, fazer conforme toda a lei. Agora Deus manda nós meditarmos de dia e de noite. De dia e de noite significa que nós devemos estar em comum acordo com a palavra de Deus. Meditar de dia e de noite. Acho que é a parte B, né? Não se aparte, e antes medita nele dia e noite. O texto é claro.
está mandando Josué, é para que ele possa vencer. Quanto mais nos alimentarmos da palavra, irmãos, mais nós somos levados a obedecê-lo. Por que você não obedece muito a Deus? Porque não obedece a palavra de Deus. Quanto mais lermos a Bíblia, quanto mais nós lermos a palavra, mais vai gerar temor em nosso coração. Você sai para ir para um shopping, para um trabalho, para fazer qualquer outra coisa, mas você está com uma palavra no coração. É esta palavra no seu coração que dá força, te dá ânimo para que você obedece. E quanto mais nós nos afastarmos dela, mais seremos propensos a ser rebeldes, a sermos mais carnais, não dá ouvido que se fala na igreja, não dá ouvido que o pastor fala, não dá ouvido que se prega, porque nós estamos distanciando da palavra. Então isso é por isso que Deus está falando para Josué. Josué, medita nele de dia e noite, o seu caminho vai ser próspero. Você vai prosperar neste caminho. Então a falta de alimentar a palavra resulta em desobediência. Quanto mais a pessoa não medita, mais é desobediente, é mais rebelde. Por isso que nós temos uma igreja, irmãos, hoje nos dias mundanizada. Uma igreja espalhada aí nesse Brasil, no mundo afora, gente rebelde, gente mundana, os cristãos rebeldes, faz o que quer, não tem medo, não tem temor de Deus, é porque estão afastados das Escrituras. Os irmãos lembram bem daquela passagem de Josias, que ele foi consagrado desde novinho, com 8 anos de idade. Josias, ele é o rei de Judá, ele fica ali naquela alegria, e de repente os sacerdotes vasculhando o templo do Senhor, vê o livro da lei. Aí manda o livro da lei para Josias. Quando ele pega o livro da lei, ele lê o livro da lei, e Deus ali estava ordenando para que eles observassem a palavra de Deus, porque os babilônios viriam para destruir Judá. Josias rasga suas vestes, coloca pó na cabeça, se humilha diante de Deus e fala: nós estamos perdidos. Aí Deus envia a profetisa Hulda. Aí vai até Josias e diz para ele: olha, porque tu temeu o meu nome, ouviu a minha palavra, deu crédito à minha palavra, não vai acontecer isso com você, os teus olhos não verão isso, você vai morrer em paz. Deus disse para ele. Josias tem todo o seu governo de Judá, e depois ele parte, e depois os babilônios então tomam Judá e levam cativeiro para a Babilônia. E observe, irmãos, que você for ler as Escrituras, todos os homens de Deus, todos os profetas de Deus, e todos os reis de Israel, aqueles que foram ímpios não obedeciam a palavra de Deus, mas todos os vencedores, todos aqueles que observavam a palavra de Deus, eles eram vencedores. Todos aqueles que ouviam a palavra do Senhor, ouviam os seus profetas, eles eram vencedores, eles venciam, eles eram os bons reis, governavam com fidelidade e com graça, como foi o reinado de Davi, como foi o reinado de Salomão, Josias, Ezequias, Manassés. Homens que temiam a Deus, temiam da palavra do Senhor. Esse é o segredo da nossa vitória espiritual, é temer as Escrituras, irmãos. O nosso coração precisa estar voltado para as Escrituras. Por isso, em Hebreus capítulo 13, versículo 7, o escritor diz: lembrai-vos dos vossos pastores que vos pregaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Os pastores alimentam o rebanho, mas o rebanho precisa fazer o seu devocional, precisa ouvir o que é falado e colocar em prática. Sair dos cultos, das igrejas e amar as Escrituras, ter prazer de ler as Escrituras, mais prazer nas Escrituras do que os seus próprios negócios, os próprios bens, os seus próprios desejos, seus próprios pensamentos. Deixe os seus pensamentos, seus propósitos, seus planos em segundo plano, e faça e observe a palavra de Deus, que a vitória é certa, nós não vamos perecer, a vitória é certa, é confiança em Deus. Por isso que Deus falou, Deus não vai deixar você no meio de um plano, irmãos. Porque se Deus elaborou um plano, Ele não vai deixar você no meio do plano. Não, você precisa entender essas coisas. Se Deus já planejou um plano para as nossas vidas, como que Deus projeta um plano, elabora um plano, e depois Ele vai nos abandonar no meio desse plano que Ele mesmo elaborou? Não, Ele tem um projeto na sua vida. Como que Deus começa um projeto de salvação na sua vida e agora vai te abandonar? Nunca Ele vai fazer isso. Ele não ia tirar o povo de Israel do Egito, atravessar o deserto e depois afogar eles no meio do mar vermelho. Atravessa eles com o mar vermelho. Assim Deus vai fazer com a nossa vida.
Então nunca vai nos abandonar com os nossos problemas. Deus nunca vai nos abandonar com as nossas lutas, com os nossos problemas, se nós formos honestos e sinceros e ouvir a sua voz. Lutas, desastres, perseguições não vai faltar, irmãos. A nossa fé é testada verdadeiramente, somos testados. Mas Ele prometeu estar conosco nas lutas, nos sofrimentos e nas angústias. O poder de Deus sempre estará conosco, nos bons e nos maus momentos. A sua presença nos sustenta todos os momentos da nossa vida, dias bons e dias maus, dias bons e dias maus, Ele está conosco. Josué seria vitorioso se assim fizesse. Aquela era a promessa de Deus. O bom cristão, irmãos, jamais vai deixar de meditar nas Escrituras. Sempre vai estar com os ouvidos atentos, com o coração aberto para ouvir o que Deus diz. Por isso o salmista escreveu: bem-aventurado, é feliz, o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Aí ele fala: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Não tem como fugir de Deus, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros, de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Mas nós não observamos a palavra de Deus. Deus está aconselhando, está nos exortando, nos orientando, mas nós não observamos a palavra de Deus. Nós não fazemos o que Ele manda. Mas se fizermos o que Ele manda, o que Ele ordena, nós seremos mais vitoriosos e mais felizes. Para nós concluirmos, Deus então exorta agora Josué no versículo 9. Veja que Deus se preocupa tanto com Josué, que Ele fala mais uma vez. Veja o versículo 9. Não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não temas, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo para onde quer que andares. Deus sabia que Josué estava temeroso, e os irmãos sabem que medo traz ansiedade, né? O medo traz ansiedade, você fica ansioso. O medo faz a gente perder sono. O medo faz a gente ser incrédulo. O medo faz a gente duvidar. Então Deus disse para ele: não te mandei eu? Não é eu que estou te mandando? Não é eu que estou te ordenando? Esforça-te, porque minha presença é contigo. Não tenha bom ânimo, não temas, não te espantes. E para confirmar que é eu que estou, que você não precisa se espantar, ele fala: porque o Senhor teu Deus é contigo, irmãos. Então nós nunca seremos fortes, nós sempre teremos medo, mas precisamos entender que a presença do Senhor é conosco. A presença de Jesus é conosco. Bendito seja Deus. Ele fala: esforça-te pela terceira vez. Pela terceira vez. Esforça-te e tenha bom ânimo. E depois, quando ele está preparando para entrar na terra prometida, ele fala mais uma vez a Josué. Quando está vendo, eles estão se preparando para entrar na terra prometida, para tomar a terra, eles vão atravessar o Jordão. No versículo 18, Deus diz para Josué mais uma vez: todo homem que for rebelde às tuas ordens, e não ouvir as tuas palavras em tudo quanto lhe mandares, morrerá. Deus disse para Josué. Aí ele fala: tão somente esforça-te e tem bom ânimo. Você acha que é fácil, irmãos, colocar 2 milhões de pessoas numa terra? Quanta gente rebelde, aquela resma que veio lá do Egito, apesar que bastante deles morreram, mas os filhos deles de 20 anos para baixo chegaram até ali. Pensa bem, tomar terras de gigantes, de cananeus, enfrentar. Josué foi um guerreiro, um herói. Que dificuldade, que luta, quanta angústia, quanto sofrimento, quantos momentos de oração que ele passou noite adentro, pedindo a Deus graça, força para vencer, irmãos. Mas o Senhor prometeu: não temas, não seja covarde, não seja tímido, não seja medroso, porque eu sou contigo, eu prometi estar contigo. Então isso vai acontecer conosco, irmãos. Seremos às vezes muito medrosos, seremos tímidos, seremos covardes, vamos querer fugir da luta, mas o Senhor prometeu estar conosco. Ele era um homem comum, então precisava reanimá-lo. É por isso que Deus te reanima. Quantas vezes você passa uma noite em choro, em lágrimas,
buscando a Deus por causa de uma coisa que está tão difícil para que você possa fazer. Aquelas trevas tomou conta, a gente não consegue mais ter direção, orientação sobre aquilo, e você vai para a oração, busca a Deus e fala e chora, e no outro dia as portas se abrem. As dificuldades foram passadas da noite por dia, porque Deus deu um toque e abriu as portas para você, para nós. É as experiências que nós temos com Deus vivo. Um Deus que nos sustenta, não um Deus pendurado na parede, nem no nosso pescoço. Não, é um Deus que está dentro do nosso coração, que habita conosco, que está junto com nós, pertinho de nós. Ele disse estar conosco todos os dias. Esse é o Deus que nós servimos. Então, quando Ele chama, Ele capacita. Além de sua presença, Ele dispensa recursos necessários para a nossa chamada, é para nós não temermos, irmãos. Deus não nos convoca à guerra e nos envia desarmado. Pensa bem, um general mandar os seus soldados para uma guerra e deixar eles tudo desarmados, sem botas, sem capacete. Não, eles estão preparados, Deus nos preparou para isso. Uma grande batalha. Nós não podemos perder tempo, estamos numa grande batalha, uma grande dificuldade que temos que enfrentar, nós não podemos perder tempo, precisamos buscar a Deus enquanto nós podemos achar. É o momento, fomos chamados para isso. Haverá gigantes? Sim, haverá. Haverá problemas? Sim, haverá. Haverá um Jordão para atravessar? Sim, haverá. Mas os recursos estão a nosso favor. Deus dispensou recursos para nós. Poder do seu Espírito, poder da oração, poder na sua palavra, se obedecermos, e a presença do Senhor nas nossas vidas. Nós não vamos ser derrotados. Seja forte e corajoso, não tenha pavor, não desanime. A palavra de Deus nos encoraja. Por isso Paulo exorta a Timóteo, em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7. Paulo diz para Timóteo, Timóteo era um jovem pastor, pastoreavam a igreja. Então Paulo fala para Timóteo, porque Deus não nos deu espírito de temor, Deus não nos deu espírito de medo, Deus nos deu espírito de fortaleza e de amor e de moderação. Somos moderados, nós temos a capacidade de Deus amar, e o poder da fortaleza que está em nós. Deus nos deu isso, está dentro de nós, irmãos. Por isso somos mais do que vencedores. Então nós não somos um povo medroso, um povo que vai fugir das lutas e das batalhas, que vamos fugir dos gigantes. Nós vamos até eles no nome do Senhor dos Exércitos, obedecendo a sua palavra, obedecendo o Evangelho de Jesus, ouvindo a palavra de Deus, não deixando ela de lado, porque todas as vezes que assim fizermos, nós seremos derrotados. Ouça a palavra do Senhor, ouça a palavra de Deus. Nós sabemos, irmãos, que o demagogo, ele ganha popularidade com seus comícios, né? O demagogo, ele quer levar o povo para que ele possa explorar as emoções, os seus preconceitos com muita habilidade. O demagogo tem essa capacidade. Mas Deus não é demagogo. O demagogo promete e não cumpre, mas Deus não. Deus fala na sua palavra, estão registradas na sua palavra a promessa dele, e ele é o amém, está registrado aqui para nós. Ele é a testemunha fiel e verdadeira, ele prometeu na sua palavra. Deus não é um demagogo. Deus não nos deu, irmãos, um amuleto para nos afastar o agouro de nós não temos um amuleto, nós temos a sua palavra, e com base nela que nós recebemos a sua promessa. Por isso que Deus manda, ordena que nós observemos a sua palavra. Ele sabe que temos medo, Ele sabe que somos fracos, Ele sabe que duvidaremos como se estivermos em trevas, mas Ele prometeu estar conosco em qualquer situação das nossas vidas. Qualquer situação. No momento que você estiver lá embaixo, no momento mais difícil, as trevas te rodeou, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, literalmente, o Senhor está comigo. Prometeu estar conosco, prometeu estar todos os dias conosco, como Ele está aqui nesta noite, juntamente conosco. Estarei com você aonde quer
Que seja, Deus prometeu, aonde quer que seja. Pois em Cristo, irmãos, toda a nossa fraqueza, todo o nosso medo se torna em poder. Por isso o salmista escreveu no Salmo 23:4: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu está comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Confiar no Senhor, irmãos. A palavra está junto de nós, na nossa boca, no nosso pensamento, no nosso coração. Basta nós nos apoderarmos dela e guardarmos elas para não guardar a palavra de Deus, para não pecarmos contra o Senhor. Feche os teus lindos olhos que Jesus te deu e pensa neste Deus grandioso que tem feito pela sua vida, e que hoje nós vamos obedecer mais um pouco da sua palavra. Vamos sair daqui e nos nossos lares nós vamos ler uns 10, 15 minutos mais a sua palavra para a glória dele. Ó Deus, ajuda-nos nas nossas fraquezas, nas nossas fragilidades, nos nossos preconceitos e medos. O Senhor prometeu estar com Josué, o Senhor prometeu estar conosco, e o Senhor tem confirmado que está conosco. Que a graça do Senhor esteja na vida dos teus filhos, ajudando-os e fortalecendo-os, para que ande na sua presença e te sirvam com amor e dedicação. E que nós tenhamos ânimo, esforçar, termos coragem e buscar na sua palavra confiança no teu nome, para que o Senhor seja glorificado nesta terra, nesta vida,